Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai ser preciso revisar os setores da economia que terão a alíquota reduzida dos futuros impostos sobre o consumo. O texto da reforma tributária, que foi aprovado no Senado, ampliou para mais de 40 os produtos e serviços que terão esse regime diferenciado. O texto final da reforma está previsto para ser votado nas próximas semanas na Câmara dos Deputados. Nós estamos corrigindo distorções do sistema tributário. São jabutis que foram pautas-bomba. Nós estamos eliminando do sistema tributário para criar um sistema concorrencial justo. Não é justo uma empresa ter um benefício e outra não ter, uma empresa fazer uma leitura da lei, outra fazer outra. Isso distorce o sistema de concorrência, prejudica o orçamento público. Isso não conduz para uma estabilidade. O que nós estamos fazendo é corrigindo distorções dos últimos anos. São 10 anos de distorções que estão sendo corrigidas. 10 anos de distorções, segundo Fernando Haddad, e muitos de discussões de reforma tributária ali no Congresso. Lari, será que a gente vai ter, então, a saída desse projeto do papel na semana que vem? Como é que está a expectativa? 10 anos ele fala, mas tem gente que diz em 30, né? Tanto que se tenta uma reforma tributária há pelo menos 30 anos aqui no Brasil. Ju, o que dá para a gente dizer e afirmar é que há uma expectativa, sim, de se avançar nas discussões desse retorno do texto da reforma tributária e conseguir colocar para votar nesta semana na Câmara dos Deputados. Primeiro, que com a volta do próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que estava na COP, volta dia 10, ou seja, amanhã, estava até confirmando a data. Informação que eu tenho, então, que ele chega amanhã à noite. Ele estando esta semana em Brasília, se consiga avançar. Só que tem um problema, eles já chegaram à conclusão que não vão fatiar o texto, ou seja, colocar para valer, colocar em vigor, transformar em lei de fato o que tem consenso Senado e Câmara. Por outro lado, há muita pressão para que a Câmara não acolha o que veio do Senado, que foi colocando mais setores na nossa economia, o que eles chamam de exceções, que outros setores fiquem de fora da reforma tributária e paguem menos impostos. E aí, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, se a Câmara mexe agora, volta para o Senado de novo. Fica nesse vai e vem eterno enquanto eles não chegarem num consenso. E até eu apurei isso com a Luciana Amaral, nossa repórter, de que não há consenso que se volta para o Senado consegue aprovar de novo. Quando foi aprovado lá foi com a margem pequena. Então, qual é o risco? A Câmara vai, de fato, conseguir tirar o que o Senado colocou, mas vai ter que voltar para o Senado? O governo quer que a Câmara coloque em vigor a prova do jeito que veio do Senado. Mas há sim pressão para que isso não aconteça. Para encerrar, Juliana, é importante a gente dizer, quando ele fala também de exceções tributárias, que a Haddad está falando de outro texto considerado prioridade da prioridade pelo Palácio do Planalto, que é aquela MP das subvenções. Tem um nome complicado, mas é uma tentativa do governo fazer com que grandes empresas paguem impostos nacionais e não tenham descontos tributários como tem nos estados. E o governo acredita que, se conseguir aprovar esse texto, vai conseguir arrecadar pelo menos 35 mais ou menos bilhões no ano que vem. Então, também tirando outras exceções, outros descontos tributários. Então, quando a Haddad fala, tem muito tempo que tem distorção, ele está falando de diversos textos ali dentro da Câmara dos Deputados, inclusive da desoneração da folha de pagamento, que o próprio Congresso Nacional ameaça derrubar o veto. Colocar de novo, continuar permitindo que alguns setores da economia tenham descontos no pagamento ali de previdência, né, de seus funcionários. É importante a gente lembrar, então, todos esses projetos, né, Lari? Porque a gente vai ter uma semana importante, ou pelo menos as próximas semanas, até ali o dia 22 de dezembro, que é ali o dia de que inicialmente se inicia o recesso parlamentar. A gente tem, então, desoneração, né? Tem ali um movimento no Congresso, junto inclusive com sindicatos, para tentar derrubar essa medida e para voltar à desoneração, para que não haja, segundo esses sindicatos e empresas, desemprego, né? Corte de vagas no ano que vem. Temos também a MP da subvenção, reforma tributária e outras medidas importantes para a equipe econômica. Tem, e é uma conta, né, que faz o próprio Palácio do Planalto e que tem outro porquê, que é a tentativa do Haddad de cumprir com a chamada meta fiscal. Isso significa que o ministro vai tentando, até hoje, tirar do papel, ou melhor, manter no papel uma promessa que era de fechar as contas públicas no ano que vem, não gastar mais do que arrecada. Mas o Lula fala, eu quero continuar gastando. A presidente do PT, a gente falava desse evento do PT, teve uma mesa dela e do Haddad, os dois sentados lado a lado,
lado, onde ela fala, tem que investir, a gente não tem que ficar com essa história de déficit, de zerar a dívida do país, não, a gente tem que investir para melhorar a economia. E o Haddad lá do lado dela, não é garantia de que você, até peguei a fala dele aqui, não é verdade que o déficit faz a economia crescer, ou seja, que se endividar vai fazer a economia crescer. Então, a Haddad tem inimigos internos dentro do próprio Palácio do Planalto, a gente sabe de ministros considerados mais políticos que não gostam dessa ideia de cuidar das contas públicas, tem inimigos dentro do PT também, que o PT como um todo quase não quer, também quer investir para aumentar a popularidade do Lula, que a gente também falou há pouco, mas é ali, querendo ou não, segurado pelo famoso mercado, que acredita que isso ajuda, sim, no investimento internacional no país, se cumpre a meta, se não gasta mais do que arrecada. Por outro lado, se vê refém do Congresso Nacional, que tem que ajudar o Palácio do Planalto e o próprio ministro a ganhar mais, a arrecadar mais para conseguir segurar as contas públicas. Dá para dizer que vai ser um mês muito difícil para o ministro da Economia. O Congresso Nacional também vai ter que trabalhar muito e acho que eu, pelo menos, estou de plantão aí na semana do Natal, devo passar Natal com muitos parlamentares, porque até o dia 22 tem muita coisa para acontecer. Estamos juntas, então, e lembrando, né, o governo ainda não apresentou essa proposta que poderia resolver o problema ali da desoneração, na expectativa que isso, então, aconteça. Fica por aqui, a gente continua conversando. Vou só mudar de assunto rapidinho.